Domingo, 11 de dezembro. O Fantástico começa mostrando as novas denúncias contra Glaidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins. Agora ele é acusado de ser o líder de um grupo criminoso que perseguia e assassinava quem ameaçava seu império bilionário. Pra se meter com tubarão? Ninguém se mete com tubarão. A voz é de Glaidson Acácio dos Santos, que ganhou fama como o faraó dos bitcoins. Ele foi preso em agosto do ano passado, acusado de liderar um esquema financeiro que movimentou cerca de 38 bilhões de reais e lesou milhares de investidores em criptomoedas, as moedas virtuais. Agora, uma investigação do Ministério Público do Rio descobriu que o esquema criminoso ia muito além do dinheiro. Ele montou todo um aparato para cometer esses homicídios e para ceifar a vida de todo aquele que ousava, né, ser seu concorrente na região dos lagos no mercado de criptomoedas. Para destruir os concorrentes, o faraó das criptomoedas se transformou numa espécie de tubarão do extermínio e montou uma organização bem estruturada, com armas, empresas de fachada, espiões e matadores profissionais. Tudo coordenado por um setor de inteligência. Mais uma pirâmide aí, tô só te comunicando, se a inteligência puder trabalhar para ajudar a fazer o que tem que ser feito, seria ideal focar nessas pirâmides aí para resolver os problemas, seria ideal. As vítimas também operavam com criptomoedas e eram consideradas uma ameaça ao negócio do faraó. Matou uma pessoa, tentou matar outras duas e fez apelo à vigilância em pelo menos outras 5 pessoas que eram concorrentes. Os concorrentes foram monitorados. Este material a que o Fantástico teve acesso com exclusividade mostra várias imagens da rotina do empresário Wesley Pessano. Elas foram encontradas nos telefones de integrantes da quadrilha presos junto com Glaidson. Pessano numa boate e caminhando na rua. Glaidson escreve para um dos gerentes da quadrilha, Daniel Aleixo. Tem um trade aqui de Cabo Frio, senhor Pessano, que está tentando meus investidores. Não posso deixar isso acontecer. Wesley Pessano, de 19 anos, foi assassinado a tiros quando dirigia seu Porsche, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, em agosto de 2021. No dia seguinte, por exemplo, do homicídio do Pessano, houve uma movimentação de R$1 milhão em um pagamento para esse homicídio, através dessas pessoas jurídicas que tinham laranjas como seus representantes. Nesse outro áudio, segundo os promotores, Glaidson cobra um dos sócios pela demora na execução de um novo homicídio. Quinta-feira tinha sido marcado, papapá, Volta Redonda, papapá. Aí passou sábado, domingo, segunda, terça, quarta, acabou o dia, amanhã, quinta-feira. O faraó envia uma foto do alvo, o empresário João Vitor Rocha, e escreve: "Tem como fazer?" Daniel responde: "Vamos resolver segunda." "Segunda-feira", confirma o faraó. "Chefe, deixa comigo." Uma semana depois, nada aconteceu e Glaidson insiste: "Meu sócio, acaba com isso aí. Por questão de honra, zera este documento, ok?" Daniel informa que o serviço vai custar R$200 mil. O atentado contra o empresário João Vitor ocorreu no dia 10 de junho. Como o carro era blindado, ele conseguiu escapar. Nos celulares apreendidos com Glaidson, onde ele se identifica como Souza Santos, o faraó ordena a um dos seus comparsas: "Eu quero uma equipe de 10 cabeças para fazer uma limpeza em Cabo Frio. Fui afrontado. Essa é a questão. Honra. Para facilitar o monitoramento dos alvos, os criminosos usavam até drone. Daniel fazia contato com armeiros para executar os crimes. Ele pede a Hudson, um ex-policial, para conseguir uma pistola e 2 armas longas que seriam fuzis." Ficou demonstrado que agentes públicos de forças de segurança que integram a organização criminosa eram esse braço na busca pelo armamento que acabava sendo trazido para dentro da estrutura do Glaidson. O grupo criou 6 empresas de fachada. Elas eram usadas para transferir dinheiro para outras empresas
que pagavam as contas da organização, despesas com a compra de armas, pagamento de seguranças e pistoleiros e contratação de detetives para monitorar as vítimas. Um dos áudios mais reveladores é de Roberto Nassar. Mostra que na véspera de ser preso, Gleidson tinha dado a ordem de pagamento a pistoleiros contratados pelo bando. O Gleidson mandou eu separar uns homens para resolver umas coisas em Cabo Frio. Eu separei, organizei tudo, tá tudo certo. Foi pago os caras. No dia seguinte ele foi preso. Além do áudio, a polícia conseguiu o comprovante da transferência de R$450 mil para uma das empresas laranjas. O encarregado do serviço era Wagner Dantas Alegre. Alegre é um ex-policial expulso da corporação e está foragido. Ele estava sendo contratado para mais um homicídio. A vítima foi Nilson Alves da Silva, outro concorrente da Gás. Ele sofreu um atentado em março do ano passado em Cabo Frio. Sobreviveu, mas ficou com graves sequelas. Para eliminar a concorrência, a quadrilha se aproximou de policiais da Delegacia de Defraudações. Os criminosos, inclusive, estiveram várias vezes aqui na cidade da polícia para negociar com os investigadores. E, segundo o Ministério Público, conseguiram corromper vários agentes e uma delegada. A quadrilha comprou uma operação policial contra a Oregon Enterprise, que também atuava no mercado de criptomoedas. Um deles escreve uma mensagem: "Vamos fazer uma operação para assustar todos em Cabo Frio. A delegada já comunicou à CVM." Em áudio, o próprio Gleidson revela ter conhecimento da operação policial. Daniel, amanhã vai ter 10 horas, aquela operação. Mas a operação demora a sair. Gleidson parece irritado e cobra de um dos comparsas. Cobra ele se vai ser hoje mesmo ou quarta-feira. Na véspera da operação, Daniel manda uma foto dele na cidade da polícia, onde estava acertando os detalhes da operação, e encaminha a Gleidson um áudio do chefe da Delegacia de Defraudações, o policial Roberto Nogueira. Amanhã, Daniel, sem falta, caso. Depois, anuncia que finalmente a operação vai sair no dia seguinte e revela que aumentou o valor da propina. Já acordei tudo com eles lá, é interesse deles agora. Até porque eu aumentei a oferta para aliciar eles, para melhorar da forma que foi, para botar todo mundo lá em cima para correr de lá, assustar, apavorar todo mundo mesmo. Depois da operação contra os concorrentes, Gleidson pergunta quanto foi a operação. Daniel responde o que tinha falado, né? 100 dividido por 10. Em áudio, Gleidson dá os parabéns. Parabéns, excelente trabalho. Daniel afirma que a propina é para os policiais que participaram da operação e também para a delegada Daniela dos Santos Rebelo Pinto. Daniel chega a repassar para Gleidson uma mensagem da delegada em que ela diz que depois de aberto o inquérito, os concorrentes de Gleidson serão investigados. Papel não volta nunca mais. Inquérito digitalizado e peças dentro dele. Segundo os investigadores, o diálogo comprova que as negociações tinham aval da delegada. Foram 2 viaturas, uma paisano com 5 cabeças, foram 2 policiais, ainda tem que dar a doutora lá, que liberou, que expediu esse mandato a ele. Depois disso, Gleidson então enviou mensagens a um dos sócios determinando que separasse R$150 mil e entregasse para Daniel. Fica muito claro pelas mensagens que esse dinheiro não era destinado só aos 2 policiais que foram buscar a entrega do dinheiro, mas isso fica claro que seria dividido entre todos aqueles que participaram dessa operação encomendada, inclusive a delegada de polícia, que era a chefe da Delegacia de Defraudações. A doutora Daniela é uma policial honesta, correta, não recebeu propina nenhuma. A gente sempre, quando vê esses processos e que eles são baseados estritamente em diálogos de terceiros, a gente entende que deve ser feita uma diligência mais pontual para saber se a doutora Daniela de fato recebeu esses valores. Ela não foi ouvida. A gente espera que, com muita responsabilidade, os fatos vão ser devidamente investigados, esclarecidos, e ela será certamente absolvida dessa acusação leviana e frágil.
A defesa de Glaidson Acácio dos Santos afirmou que recebeu com surpresa a decretação da nova prisão preventiva contra ele e que não teve acesso aos autos. Disse ainda que respeita as decisões judiciais, mas que irá recorrer assim que tiver acesso ao processo. Nós não conseguimos contatos com as defesas de Roberto Nassar, Hudson Gonçalves, Roberto Nogueira e Daniel Aleixo. Rio de Janeiro, sexta-feira passada. Policiais cumpriram 12 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão expedidos pela primeira vara criminal especializada do Rio. Houve buscas, inclusive, na casa da delegada Daniela e dos outros 4 policiais civis que teriam recebido dinheiro de Glaidson Acácio dos Santos. Os policiais foram afastados dos cargos e tiveram o porte de arma suspenso. O ex-policial Hudson Carlos Matos Gonçalves, acusado de armar a organização criminosa, está foragido. Já o faraó dos bitcoins deve ser transferido para um presídio federal de segurança máxima.